Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Sari Júnior. Estamos iniciando mais uma sessão do nosso canal Minha Fé é Racional. Hoje com o tema Nascimento de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o professor Giovanni, né? E ele vai tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, né? E qualquer dúvida pode fazer as perguntas que em breve responderemos. Beleza? Tem alguma coisa para falar, Giovanni, antes de iniciar? Não, só sobre desejar aí os nossos amigos internautas aí, os telespectadores, né, que continuem assistindo, dando força aí ao canal e continuem estudando a Bíblia, tá? Que é a nossa regra de fé e prática, porque para você conhecer a vontade de Cristo, você precisa estudar a palavra de Deus. Então, quanto mais você estudar a palavra de Deus, mais você vai aprender sobre Cristo. Quer deixar o seu canal aí? Giovanni Aranda, tá? Entra lá, Giovanni Aranda, e tem lá 134 vídeos explicando as epístolas paulinas, as epístolas gerais, os livros históricos, o Pentateuco, Reforma Protestante, filosofia, política, sociologia, hedonismo, interpretação bíblica, exegese, né? Jesus desceu ao Hades, a viúva, né? Lá de Lucas 21, né? Um assunto muito polêmico, mas é interessante que você assista. Então, lá no canal tem N assuntos para você estudar e crescer, tá? No conhecimento bíblico. E lembrando, se não está na Bíblia, nos 66 livros, Deus não falou. Beleza? Vamos deixar isso bem nítido para todo mundo entender. Então vamos iniciar aqui. Vou fazer a primeira pergunta aqui, tá? Bom, o tema é o nascimento de Jesus. Professor Giovanni, em relação ao nascimento de Jesus, né, como se deu o nascimento? Né, foi virginal. Como que ele não levou os pecados, né, dos pais, né, e da geração dele? Então, bom, primeiro a gente precisa recorrer ao Gênesis, tá? Entender que o pecado ele veio por meio de Adão, né? E todos que vieram de Adão, descendem de Adão, carregam consigo a culpa legal de serem pecadores e a corrupção moral, estão inclinados a praticarem o pecado ao invés de fazerem a vontade de Deus, tá? E quando você vai a Romanos 5:12, está escrito assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, por meio de Adão entrou o pecado no mundo, todos pecaram, ou seja, todo ser humano nasce pecador. Outro texto também é Eclesiastes, tá? 7, versículo 20. Todavia não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Todos são pecadores, porque herdaram o pecado de Adão. Tá? Então, o pecado, 1 João 3,4, diz que é a transgressão da lei de Deus. Então, toda vez que nós cometemos pecado, não obedecemos à lei de Deus, automaticamente obedecemos ao diabo. Por isso é pecado. Tá? Pecado vem de armatia, significa errar o alvo. De acordo com Efésios 2:10, nós fomos feitos para sermos a imagem de Cristo. Tá? E todas as vezes que nós erramos, pecamos, erramos o alvo, nós nos afastamos, tá, dessa imagem, dessa aparência de Cristo. Tá bom? E com relação ao pecado, toda vez que nós pecamos contra Deus, porque nós estamos violando a lei dele. Pecamos contra Deus. Deus é um ser infinito, nós seres finitos. E um ser finito
não pode quitar a dívida de um outro ser infinito. Ou seja, o homem jamais pode quitar a dívida de um outro homem, como diz o Salmo 49, tá? O Salmo 49. 49, 7, 8. Homem algum pode remir seu irmão, ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra decomposição. Ou seja, não tem como o homem quitar a dívida de outro homem perante Deus, porque ele é um ser finito. Tá? Por ser um ser finito, ele não pode quitar a questão de um Deus infinito. Então Deus, em sua sabedoria, em sua graça, desde a eternidade, como diz Apocalipse 13, 8, proveu um meio de salvação, tá? Para salvar o pecador. Está em Apocalipse 13, 8. Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Tá? Já estava predestinado, segundo as Escrituras, tá? De que Cristo deveria vir, tá? E morrer para salvar o pecador. Isaías 53 também fala isso. Porém, de que forma? Nós precisávamos de um representante para quitar a nossa dívida. Porque em Colossenses 2,15 diz que o escrito de dívida que era contra nós, ele foi cravado na cruz, rasgado. Então, para que isso acontecesse, nós precisávamos de um representante. Então, Cristo Jesus. E para ser o nosso representante, ele precisava ser divino, humano. Tá? Divino, humano. E aí entra a questão: como Jesus nasceu dessa forma virginal, sem pecado? Primeiro, Deus enviou um anjo para falar com Maria. Ela foi escolhida, tá? Quero deixar bem claro aos nossos irmãos católicos que, embora nós não veneramos Maria, nós temos um respeito muito grande por ela, por ter sido escolhida por Deus para ser a cuidadora, a mãe terrena de Jesus Cristo, nosso Salvador, tá? A mãe da segunda pessoa da divindade encarnada, como diz João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tá bom? Então nós temos um respeito muito grande. Então Deus a escolheu, ela veio, tá? E o Espírito Santo enviou Jesus até o ventre de Maria, tá bom? E aqui acontece todo o processo de Cristo não herdar o pecado de Adão. Primeiro, José não teve relações com Maria. Então o cordão umbilical foi cortado. Não teve contato. Foi cortado. E Maria não teve absolutamente nada com José. Depois você tem Maria. Aí você pode dizer, então Cristo herdou o pecado de Maria. Embora o romanismo diga que Maria não tenha pecado, a Bíblia diz o contrário. Diz que não tem um justo e não tem ninguém que não peque. Tá? Então ela também é uma pecadora, porque ela é filha de pais pecadores. Tá bom? Então, como que Cristo não teve o pecado dela? Aí precisamos recorrer a Lucas 1, 35. Lucas 1, 35. Tá? Que diz assim: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Como eu vou engravidar se eu sou virgem? E fala: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E lá em Mateus 1,23 ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Então o que fica claro aqui? Que no momento em que
Jesus estava no ventre de Maria sendo gerado e não criado, como dizia Ário, que foi refutado por Atanásio no Concílio de Nicéia, no 325. Ele foi gerado, a sombra, o poder do Altíssimo envolveu o ventre de Maria, impedindo que os maus traços de caráter da mãe, ou seja, o pecado, contaminassem o ventre, contaminassem a criança. Entendi. Então, quando Jesus nasceu, ele teve um nascimento natural. E ali naquele momento, Deus, na sua sabedoria infinita, na sua graça, né, ele, na sua perfeição, conseguiu fazer uma coisa chamada união hipostática, que é a dupla natureza de Cristo. Ele conseguiu unir as duas naturezas numa só pessoa. Divindade e humanidade, ou seja, a segunda pessoa da divindade torna-se também humano, mas sem herdar o pecado de Adão. Então, quando ele nasce divino humano, porém sem pecado. Surgem algumas perguntas, né? A gente poderia dizer, Deus poderia ter criado Jesus desse jeitinho, lá no céu, e enviado para Maria? Poderia, não há nada impossível para Deus. Só que aí nós teríamos um super-homem. Um super-homem. Tá? E entraria em xeque aí a humanidade de Cristo. É difícil tê-lo como nosso representante. Por outro lado, se através de uma conjunção carnal entre José e Maria, Jesus nascesse sem pecado, ele também poderia. Porém, entraria em xeque a divindade de Cristo. Então, para que nada disso acontecesse, Deus proveu esse meio, tá? Que foi o nascimento virginal, como está predito em Isaías 7,14, que da virgem nasceria aí, tá? O Messias, o Filho de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Maria, ela era descendente de Davi. Sim. E aí quando diz que Jesus era descendente de Davi, é por causa dessa árvore genealógica? O que acontece? O que garante você ser judeu, a nacionalidade não vem do pai, vem da mãe. Por isso que Jesus, ele é judeu, porque ele vem de Maria. Só você pegar o caso de Timóteo. Timóteo tinha um pai grego, mas a mãe era judia. E ele precisou ser circuncidado. Por quê? Porque sua mãe era judia. Então, como todo bom judeu, precisou-se da circuncisão. Por isso que Jesus nasceu sem pecado, por meio desse ato soberano de Deus. E fica evidente, como está em Jonas 2,9, a salvação vem do Senhor. Agora nós temos um representante diante de Deus, tá? Divino, humano, tá? Para poder quitar uma dívida que era nossa. Por isso que Santo Agostinho diz, Deus deu Ele mesmo para nos livrar dele mesmo. Outra pergunta. Me falando que Jesus não teve pecado. Dizem, né? Eu acho que não está dessa forma escrito na Bíblia, né? Mas dizem que quando ele viu aquelas pessoas vendendo coisas no templo, ele chegou lá brigando e batendo nas pessoas. Só que eu acho que não é dessa forma que o relato conta, né? Então o que acontece? Paulo, em Efésios 4, versículo 26, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha. Uma coisa é você ficar indignado
indignado. Você ficou indignado com alguma coisa, foi lá na hora e passou. Outra coisa é você permanecer, por isso que ele diz, não deixe a sua ira virar o outro dia, senão vira cólera. Então, se indignar com alguma coisa é normal, é normal. Jesus se indignou porque ele chega dentro da casa dele, que era uma casa de oração, chega lá e estão fazendo da casa dele um covil de ladrões. Ele se indignou. Esse lugar é um lugar chamado casa de oração. Aí vocês estão transformando em covil de salteadores. E aí ele foi derrubando todo mundo, fez um azorrague e toma-lhe azorrague todo mundo. Entendeu? Fez a limpa. Tá? Limpou a casa do pai dele. Na verdade, ele saiu derrubando as coisas e batendo nas coisas que estavam. Exatamente. Mas pergunta, ele continuará indignado? Provavelmente não. Claro que não, ele continua ensinando, curando, realizando. Agora, com aquela situação, ele ficou indignado. Ele ficou indignado com a questão dos fariseus, que eram hipócritas, tanto que ele chama de sepulcro caiado. Tá? Agora, mais uma pergunta aqui sobre esse assunto, o nascimento de Jesus. Qual a importância do nascimento virginal para o cristianismo? Bom, a importância é o seguinte: Cristo, ele é o nosso representante aqui na Terra. Tá? Um exemplo. Quando ele veio, ele diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Cumprir no grego é plerosai, é ampliar. Então ele veio trazer o sentido correto da lei. Ele cumpriu toda a lei em nosso lugar. Toda a lei. A lei que eu e você não poderíamos cumprir, ele cumpriu. Cumpriu toda a lei. A Bíblia fala em Filipenses 2, 5 a 8, que ele foi obediente ao Pai e até a morte. Morte de quê? De cruz. Foi obediente em tudo. Cumpriu toda a lei. Porém, na cruz agora, ele vai sofrer as exigências da lei. As exigências. Ele não basta só cumprir a lei. Ele tem que cumprir também aquilo que nós desobedecemos. Entendi. Esse assunto é muito interessante de falar sobre a lei, que a gente pode até trazer num próximo vídeo, né? Porque as pessoas elas usam muito essa parte da lei, né? Para bonificar aquilo que ela mais interessa, entendeu? É uma das coisas que eu bato muito quando vou falar sobre o assunto agora, mas eu vejo muita gente usando a parte que fala, não, Jesus veio não para abolir a lei, mas para cumpri-la. Sim. Ele cumpriu. Sim. Eu vou mostrar para vocês isso aqui no texto bíblico. Tá? Jesus, quando ele vai à cruz, ele vai agora sofrer as exigências da lei. Não basta só cumprir a lei, tem que cumprir as exigências. Por exemplo, você adulterou. Quem vai pagar pelo teu pecado? Você? Você cometeu um furto. Quem vai pagar por esse furto? Você? Não. O pecado é contra Deus, então somente Deus pode quitar a sua própria dívida. A dívida que era nossa, somente Ele pode quitar, perdoar. Então por isso Jesus vem, tá? E para sofrer a ira de Deus em nosso lugar. A ira que deveria ser despejada sobre os pecadores, Cristo recebe consigo. Tá? E quando ele vai para a cruz do Calvário, o que dá a ele resiliência, resistência para suportar a ira de Deus é o seu lado divino. Entende? É o lado divino que dá resiliência para que Cristo possa suportar a ira do Todo-Poderoso. Porque se ele fosse um mero humano sem pecado, ele derreteria igual um bonequinho de sabão diante de uma fornalha ardente. Se fosse necessário, se não fosse necessário ser divino, mandaria um anjo, um arcanjo, qualquer um, para suportar. E não suportaria.
Então somente Deus pode suportar a própria ira. Por isso que Jesus vem como humano, sendo nosso representante, tá? E como Deus, ele dá resiliência à sua humanidade para suportar a ira de Deus pelos nossos pecados. Bom, e aí nós temos aqui em Gálatas, capítulo 3, tá? Gálatas, capítulo 3, texto muito interessante que ele fala aqui. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo da maldição. Isso que eu ia passar agora. Pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Você se vai seguir a lei, tem que seguir a lei até o fim. Exatamente, aqui, ó. Romanos 7 também fala alguma coisa sobre isso, não é? Romanos 7, se eu não me engano. Romanos 7, Romanos 3, aqui, ó. Romanos 3, 19 e 20, fala assim, ó. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus, judeus e gentios. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Qual é a função da lei? É apontar os nossos pecados, os nossos erros. Ela não tem poder para nos salvar. Por isso que Lutero diz: Cristo, a Bíblia nos leva a Cristo para a salvação. E Cristo nos remete à lei para a santificação. Ele é um padrão moral. Mas ele está dizendo: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas que estão no livro da lei. Pergunta: quem pratica tudo que está na lei? Se ninguém pratica, estão todos debaixo da maldição. É melhor ficar na graça. Tá? E ele continua: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras. Obras aqui são as obras da lei. Os judeus que se garantiam, tá, na lei para serem salvos. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa lei é chamada lei mosaica? A lei moral, geral, tá? A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então somos justificados pela fé, não pelas obras da lei. E aqui em Deuteronômio 21, 22, mostra que Jesus obedeceu a lei até o final. Aqui, ó. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for pendurado no madeiro, não deixem o corpo do madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Deuteronômio 21, 22 e 23. Então, para quê? Quando Cristo estava na cruz, o amor estava de um lado, que era o perdão de Deus, e a justiça do outro. Qual é o salário do pecado? A morte. Cristo se tornou na cruz o maior dos pecadores. Não porque tivesse cometido, mas assumiu a função, a condição. Então, ali ele sorviu até a última gota do cálice da ira de Deus, tornou-se maldito em nosso lugar e gritou quando consumou a obra: Tetelestai, está consumado. Está consumado. Às 15 horas, ou seja, às 3 horas da tarde, ele entrega a sua vida,
antes do Shabá, José de Arimateia e Nicodemos pedem o corpo de Jesus, colocam no sepulcro. Logo, Jesus não deixa a maldição do pecado, a maldição da ira de Deus pairar sobre a terra. Ele leva consigo. Leva consigo. E ao levar consigo, tá, e ressuscitar dentre os mortos, ao terceiro dia, é uma prova clara de que Deus recebeu o pagamento da dívida, da nossa dívida, que Cristo pagou em nosso lugar na cruz do Calvário, por ser ele divino humano. Ao ressuscitar, Deus está deixando bem claro: eu recebi o pagamento. Pronto, recebeu, pagou. O escrito de dívida foi rasgado lá na cruz do Calvário, que Cristo pagou. Entende? Entendi. Então, a importância do nascimento virginal de Cristo para a fé cristã é muito importante. Uma, por ele ser o nosso representante. Tá? E outra, porque foi a sua divindade que deu resiliência. E também, de acordo com 1 Timóteo 2,5, diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o nosso mediador, não tem outro. O único mediador, Jesus Cristo. Romanos 8,26, tá? Diz que o Espírito Santo, ele intercede as orações para que chegue até o nosso mediador, que é Cristo. É Cristo quem faz a mediação, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Somos sacerdotes, como diz Apocalipse 1,5, que ele é o sumo sacerdote, como diz em Hebreus 4,15. Tá? Hebreus 4,15, é o nosso sumo sacerdote. Não tem outra. Tem uma outra. O que é? Outro livro que também fala de ser sumo sacerdote. Tem um outro livro. O livro de Hebreus todo fala sobre ele ser o nosso sumo sacerdote. Então, a importância do nascimento virginal é essa. Temos um representante, que é Cristo. Um mediador, que é Cristo. E outra, hoje nós temos um advogado. Está em 1 João 2,1, né? Filhinhos, falo isso para que não pequeis, mas se pecardes, tá, saiba que temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado, né? E em João 5, 27, 22, diz que assim: além disso, o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. 27. E deu-lhe autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Então, no dia do trono branco, do julgamento final, o juiz será Cristo, porque ele é divino humano. Se fosse Deus, o engraçadinho poderia dizer o seguinte: o Senhor é Espírito, o Senhor não sabe o que é pecado, o Senhor não sabe o que é a tentação, o Senhor não sabe o que é passar pelas situações terrenas. Mas Cristo é humano e Cristo pode dizer: eu em tudo fui tentado, mas não pequei. Tá? Então, o meu julgamento como ser humano, tá, será imparcial. Imparcial. E por ser Deus também, justo. Jesus está hoje no céu, tá, na mesma condição, divino, humano. E quando ele voltar e nos levar juntamente com ele, receberemos também corpos glorificados iguais ao dele. Então, graças à sabedoria divina de Deus, o nascimento virginal de Cristo, a ação sobrenatural do Espírito Santo, é que temos a salvação e um representante junto ao Pai, Jesus Cristo. Hoje, nosso advogado, em breve será o juiz divino humano. E essa é a importância para o cristianismo. Nós temos um Salvador que se compadece das nossas necessidades, né? E antes que eu esqueça, Hebreus, capítulo 2, diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue,
ele também participou dessa condição humana, Jesus, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo meio da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas os descendentes de Abraão. Cristo não morreu por anjos, e sim por seres humanos. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, a fazer a propiciação, a aplacar a ira de Deus pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Por isso que ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então está aí a importância do nascimento virginal de Cristo para o cristianismo e para a humanidade. Então é isso. Obrigado aí, rapaziada. Tá? Estamos encerrando aqui mais um capítulo nosso aqui. Tá? E aí, provavelmente semana que vem vamos lançar mais um, né? Mais um tema aí. Se alguém tiver alguma curiosidade, algum tema que queira que a gente fale, por favor, peço para deixar nos comentários, beleza? Muito obrigado aí. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para quem estiver assistindo dentro desses horários.